O serviço de organização de viagens é muito comum no exterior e com o crescimento do setor de turismo no Brasil, esse serviço começa a ser bastante requisitado por aqui. Pensando em atender a essa demanda, foi criada em São João da Boa Vista a empresa Minha Viagem, que você vai saber como funciona a partir de agora aqui no Região com a nossa convidada Michele Coimbra. Olá, Michele, é um prazer recebê-la aqui hoje. Prazer é meu, Magalhães, muito bom poder dividir um pouco da nossa empresa com você, com o seu público. Tenho certeza que vai ser de grande valia um novo trabalho em São João da Boa Vista. Michele, e como surgiu a ideia de fundar essa empresa em São João da Boa Vista, começar esse trabalho, oferecer esse serviço aqui? Bom, na verdade, era uma necessidade minha. Eu sou apaixonada por viagens e eu comecei a ver que o processo, como ele funciona hoje, turismo tradicional, ele não atendia às minhas necessidades. Eu comecei a querer mais do que o padrão. E quando a gente começou a perceber que daria para fazer os meus próprios roteiros, buscar novas informações e sair daquele grupo que sempre faz a mesma coisa nos mesmos lugares. A partir daí, então, eu comecei a ser chamada pelos amigos em casa e dizer, olha, eu vou no mesmo lugar que você, me dá sugestões, me dá dicas, e a coisa começou a crescer. Aí eu falei, bom, a gente está na hora de profissionalizar. E eu comecei a fazer alguns cursos, entrei na área de turismo, conheci algumas pessoas que trabalham nessa área e começamos a desenvolver esse trabalho. Hoje a empresa está aí funcionando e atendendo os clientes em São João. A Minha Viagem, né, a empresa, ela não é uma agência de turismo, então? Não, ela não é uma agência de turismo. Nós não somos concorrentes de agentes de turismo, nós somos complementadores do trabalho do agente de turismo. O que é, então, o organizador de viagens? O organizador de viagens, Magalhães, ele vai atender a sua necessidade de forma personalizada. Então, você vai trabalhar com aquilo que realmente o seu cliente precisa numa viagem. Viagem realmente é uma coisa que trabalha muito com expectativa, né? Com sonho. Então, ela não é um negócio muito palpável. Então, você senta com o seu cliente, eu converso com esse cliente, ele preenche um questionário onde eu encontro o perfil de viagem desse cliente e a partir daí, então, nós vamos desenvolver um roteiro 100% personalizado, que o pessoal chama de VIP, né? Exato, e você faz uma pesquisa na internet, você também vai consultar pessoas que visitaram o país que essa pessoa pretende conhecer. Aquelas que eu tenho experiência, eu vou usar a minha experiência. Aqueles que eu não tenho experiência, eu vou dividir de uma forma profissional com outras pessoas, em blogs e em outras situações da própria internet ou empresas de turismo que fazem o mesmo trabalho. Então, na prática, quais são os serviços oferecidos? Bom, na verdade, você pode fazer o básico. O básico é quando você já tem tudo planejado, vamos dizer assim. O básico das agências de viagem. Você tem a sua passagem aérea comprada, você tem um destino escolhido e um hotel reservado. A partir daí, nós vamos começar a trabalhar. Por exemplo, nós estamos com um casal, estamos em São João com um casal que vai fazer lua de mel em Paris. Você vai falar para mim, nossa, Michele, mas Paris todo mundo sabe o que dá para ver lá. Será que realmente as pessoas sabem? Será que realmente não está faltando informações? Por exemplo, o pessoal sabe quando os museus fecham, qual é o horário de abertura, se eu posso evitar filas, como eu faço esse tipo de trabalho. Então, a gente vai trabalhar com tudo isso. A parte gastronômica também? Restaurantes, os melhores restaurantes, ou se realmente você está aí com o dinheiro apertado, os restaurantes que cabem dentro do seu orçamento. Então, tudo isso é estudado para que a pessoa possa ter um bom roteiro de viagem dentro daquilo que ela gostaria, daquilo que ela pode pagar, evitando gastos desnecessários, evitando frustrações. Eu já vi muita gente que chega de férias, faz um grande investimento e não chega feliz, ou não chega realizado, ou acha que aquilo não foi da forma como ele gostaria. A gente consegue evitar isso fazendo um bom trabalho. Agora, também nós temos aquele roteiro completo. Quando você chega para mim como cliente e fala assim, olha, Michele, eu tenho um investimento que eu gostaria de fazer na área de viagens, mas eu não tenho ideia do qual seria o meu perfil e aonde seria o melhor lugar para eu investir. Então, nós vamos começar do zero. Vamos escolher junto com você um destino. A partir desse destino, nós vamos fazer todo um acompanhamento, desenhar esse perfil e trabalhar em cima disso. E dá para oferecer algo diferente, mesmo usando um roteiro tradicional? Dá sim. É lógico que todo mundo que quer ir a Paris, quer ir à Espanha, quer conhecer os pontos turísticos de tradição. Mas dá para você fazer o mesmo roteiro, o mesmo projeto, trabalhando com horários. Por exemplo, qual é o melhor horário para você subir na torre? As melhores fotos que você pode tirar. Se você subir no pôr do sol, as suas fotos vão ficar muito mais bonitas. Eu estou de lua de mel, o que eu posso fazer para fazer um passeio mais romântico? Então, isso é de acordo com o seu perfil. Você está com crianças, por exemplo. O que você vai fazer em Paris com crianças?
Isso é uma coisa interessante, você tem que dar para eles algumas atividades para que a viagem possa ser tão satisfatória para os adultos quanto para eles. Então, dá para se trabalhar dentro daquilo que todo mundo quer conhecer, mas tornando a viagem muito mais agradável e financeiramente muito mais viável. O Região vai para um breve intervalo, voltamos em instantes. O Região de hoje está recebendo Michele Coimbra, ela é da empresa Minha Viagem, especializada em organização de viagens. Você gosta de viajar, mas obviamente não conhece o mundo todo. E quando um cliente solicita um destino exótico onde você ainda não esteve? Sabe que viajar o mundo todo é sempre um sonho, né? Para quem gosta de viajar, esse é o top da vontade. Mas, na verdade, você não precisa conhecer o destino para você conhecer as melhores opções de atendimento naquele local. Então, por isso que a gente se profissionaliza, por isso que a gente faz cursos, é por isso que a gente busca informações, é por isso que a gente está sempre em contato com pessoas que trabalham na área. Existem agências que são profissionais em atender destinos exóticos. Então, elas nos ajudam, nós fazemos parcerias. Pode ter certeza que se você decidir ir para o Nepal, para Singapura, qualquer lugar que seja aí o seu sonho, a gente vai sentar, a gente vai desenvolver o seu perfil e você vai ter uma ótima viagem. Minha Viagem vai te ajudar a aproveitar o que aquele local tem de melhor. E quanto custa o serviço de um organizador de viagem? Como isso é cobrado? Na verdade, Magalhães, eu acho interessante porque muitas vezes a gente perde dinheiro na viagem, ou perde dinheiro, ou se frustra de uma maneira que é pior ainda do que perder dinheiro, é você perder aí a realização do seu sonho. Por uma falta de planejamento que não custa muito. A gente trabalha com horas, eu não trabalho com pacotes fechados, como o serviço não é fechado, né? Então, dependendo do que você me pedir, nós vamos trabalhar em cima do tempo que isso vai levar para ser produzido. Então, a gente trabalha por hora, né? A gente cobra por hora de trabalho. Mas não custa mais do que 1 ou 2% do valor total da sua viagem. E você, com certeza, vai ter alguns benefícios que você não tem ideia. Por exemplo, tem muitas pessoas que eu conheço que foram para lugares de sonho e voltaram frustrados. Isso por causa de um pequeno investimento você consegue aí viabilizar algumas coisas que você sozinho talvez não consiga fazer. Exatamente. E quando você tem um serviço como esse, você tem também ter uma rede de contatos, né? Você tem que ter tempo. Não é uma coisa fácil. Te dá o caminho das pedras também, né? Não é uma coisa fácil. O que é de interessante naquele Às vezes as pessoas falam assim, mas é só entrar na internet. Não é bem assim. Você tem que ter os bons contatos, né? E a gente trabalha, a gente não tem nenhum tipo de vínculo com nenhum tipo de empresa, nem aérea, nem nenhuma empresa na área de hotelaria. Então eu vou te dar a dica de acordo com realmente o que é necessário para a sua viagem, não de acordo com aquilo que eu recebo ou o merchandise que a gente possa estar trabalhando em cima. Esse questionário que você faz, né, a que você submete o seu cliente, ele tem que ser também um questionário diferenciado, né, para cada tipo de cliente, um tipo de questionário. Um questionário. Por exemplo, ontem nós começamos um novo projeto, eu estou com um são-joanense que está indo fazer um curso em Sevilha, na Espanha, e ele vai ficar quase um mês entre Espanha e Portugal. Ele tem o curso já reservado e pronto, mas ele precisa de maiores informações. E a partir daí, então, eu vou começar a trabalhar com ele e ele vai começar a desenvolver ali. Nós vamos sentar juntos e o perfil dele, a partir dessa primeira conversa, é que vai dar origem ao primeiro questionário. E depois nós teremos uma segunda conversa quando ele voltar de viagem, para eu ter um segundo questionário. Isso é muito importante para a gente fazer uma avaliação, ter um feedback do nosso atendimento. E é mais fácil você fazer essa abordagem, esse questionário, para pessoas que nunca viajaram para o exterior, ou é mais fácil você dialogar com aquele que já tem uma certa experiência, uma certa vivência com viagens internacionais? São coisas diferentes. Por exemplo, esse meu cliente já viajou várias vezes, então alguns detalhes com relação a transportes, trens, coisas desse tipo, ele não vai precisar. Mas ele não conhece as cidades, apesar dele já ter viajado várias vezes, ele nunca foi a Portugal e nem aqueles locais na Espanha que ele pretende viajar. Então, muda sim o perfil, mas a ideia é a mesma. Você precisa perguntar para ele o que ele tem de expectativa para que você receba um retorno. E qual o perfil do cliente que mais procura por esse tipo de serviço hoje? Na verdade, a gente precisa tirar, né, a ideia de que isso é só para grandes viagens. Minha Viagem serve desde aquela pessoa que gostaria de ter um final de semana romântico com a namorada ou esposa, por exemplo, e pode ser aqui
né, numas cidades bonitas que nós temos aqui no nosso redor, perto de São João, na praia, em Ubatuba, lugares que nós conhecemos e muitas vezes nós não sabemos explorar. Ou então grandes realizações, que são investimentos maiores de pessoas que estão procurando conhecer. O mercado hoje está aberto, muitas pessoas estão viajando, o brasileiro conseguiu viajar mais para o exterior, então nós atendemos toda essa faixa, Brasil, exterior, viagens menores, toda essa população que quer viajar com qualidade, o Minha Viagem vai atender. Intervalo, nós já voltamos. No programa de hoje, a nossa convidada é Michele Coimbra, ela é da empresa Minha Viagem, especializada na organização de viagens. Michele, e para os interessados em contratar os serviços, né, quais são os seus contatos? Bom, primeiro a página do Facebook, eu acho que é o contato mais rápido e fácil hoje em dia das pessoas nos encontrarem, entre em Minha Viagem. Todos os dias nós colocamos dicas de viagem, colocamos destinos que seriam excelentes para cada perfil. E aí você tem algumas dicas que vão ser bastante úteis, mesmo sem nos contratar. A gente faz esse trabalho para a população. Depois você pode entrar em contato conosco através do site, contato minhaviagem@bol.com.br. Você vai nos encontrar, manda o seu e-mail, nós vamos conversar, nós podemos fazer um orçamento para o seu perfil de viagem e podemos sentar e discutir aí qual que é a sua expectativa com relação à sua próxima viagem de férias. E não é só viagens internacionais que a Minha Viagem organiza, também roteiros aqui no Brasil. Sim, sim, isso é muito importante, Magalhães. Eu acho que quem trabalha com viagem trabalha com sonhos. Independente do quanto você tem para investir, ou o local que você escolheu de destino, a gente tem muito pouco tempo de férias, na verdade, né? A gente trabalha o ano todo e a gente espera que naquele período a gente tenha um período de descanso, de realizações e, na verdade, um grande investimento que tem um bom retorno. Infelizmente, o brasileiro não costuma planejar viagens. Por exemplo, os cruzeiros são muito comuns hoje em dia, né? Nós temos um acesso grande aí da população em geral com relação aos cruzeiros. Todos eles fazem algumas paradas em cidades estratégicas, muitas delas turísticas de grande qualidade, Rio de Janeiro, Búzios, Salvador, e as pessoas simplesmente não sabem o que fazer nessas paradas. Isso é interessante, porque você gastou o seu dinheiro, você fez todo esse projeto e você chega lá e você entra, né, de gaiato ali numa situação que às vezes não é legal. Eu já conheci pessoas que pagaram uma grana alta num táxi que o levou 2 quarteirões de distância, porque ele não sabia onde ele estava. Então, são detalhes que a gente pode olhar para você e dizer, olha, você vai parar em Salvador? Lá tem muitas coisas para serem feitas. Você gosta de história? Nós vamos te levar até tal igreja, um pelourinho, tudo aquilo que você pode conhecer. Isso é sempre uma oportunidade única. Ninguém sabe quando vai poder voltar naquele destino, se vai voltar naquele destino. E você falou a palavrinha mágica, que é planejamento. E no Facebook, no perfil da Minha Viagem, você tem dicas. Então, quais são essas dicas? Bom, primeiro são os destinos. É interessante que quando se fala em viagem exterior, o brasileiro lembra muito dos Estados Unidos, né? Nova York, Orlando, Miami, os parques da Disney. E alguns se lembram de alguns países tradicionais europeus, mas existem muitos lugares maravilhosos. Ontem nós postamos sobre a Escócia, por exemplo. Nós estamos numa época em que está falando muito da Escócia pela separação ou não do Reino Unido, e nós colocamos uma dica, é um lugar maravilhoso, cidades maravilhosas de você conhecer, é longe, né? Mas está um pouco fora do padrão do que o brasileiro procura, mas pode agradar muita gente. Tem um perfil maravilhoso de história, de natureza, é um lugar lindo. Então, são esses tipos de dica. Por exemplo, outro dia nós colocamos sobre Monte Verde. Monte Verde é uma cidade próxima a São João, que nos dá aí grandes possibilidades de um final de semana especial. E a gente, às vezes, não aproveita. Às vezes, depois de conversar com a pessoa, ela muda de ideia quando você oferece as outras opções. Com certeza. A pessoa chega com uma ideia pré-concebida, de repente ela está aí fazendo um plano de levar a família, por exemplo. Aí nós sentamos e dizemos assim, olha, esse lugar que você quer ir visitar, por exemplo, os seus filhos não vão aproveitar. E aí? Esse é um perfil de viagem para um casal que esteja aí em lua de mel ou que esteja fazendo uma viagem romântica. Então, nós mudamos aquele destino, ou então nós sentamos com aquela família e colocamos algumas opções para que ela possa fazer uma nova escolha. Isso também é bastante comum. Michele, então vamos aqui repetir os contatos da empresa Minha Viagem, especializada na organização de viagens. Bom, primeiro o e-mail, contato minhaviagem@bol.com.br. Depois, vocês podem me ligar
né? O meu telefone 991089404 e também pelo Facebook. Estamos todos os dias com o Facebook aberto à disposição. Entre em box, coloque a sua proposta, converse conosco. Nós com certeza temos um grande plano de viagem para você, para suas férias de fim de ano, para sua lua de mel, né? Uma viagem tão importante, para que a sua família possa sair realizada e feliz desse projeto de viagem. Ok, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Região. Obrigado pelo convite. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência, e você pode mandar o seu e-mail para região@tvu.com.br. Até o nosso próximo programa.